Boa noite, pessoal. Eu sou Andy, fundador da Montaforte. Eu que tive essa ideia maluca de trazer um sistema inovador aqui para o Brasil, para ver se a gente consegue mudar a construção civil aqui no Brasil. Eu sou empresário, eu não sou construtor, então meu negócio é ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro você precisa ter alguns ingredientes. Você precisa inovar, solucionar um grande problema e conseguir escalar o seu negócio. Se um desses três ingredientes você não conseguir realizar, você não terá sucesso. Eu fui para Holanda quando tinha 8 anos de idade, estou morando lá há 32 anos e agora estou voltando para o Brasil. Então, se o meu português for um pouco errado ou vocês não entender, sabe por quê? E pode perguntar que eu vou ir lá e repito. Tá falando bem a beça, tá tranquilo. A gente vai mostrar para vocês as casas desde o início, a gente vai falar porque ele fala muito melhor do que eu isso, apesar de eu cuidar da parte de projetos, ele entende como ninguém essa tecnologia, né? A gente foi atrás de vários países. Então, muitas pessoas me perguntam, rapaz, por que você veio para o Brasil empreender no Brasil? Você está lá na Europa, está tendo sucesso e vai empreender aqui no Brasil. A minha resposta é sempre a mesma. Lá na Europa, o nível é outro nível, né? A concorrência é foda e muito forte. Eu cheguei aqui no Brasil e vi que as pessoas aqui, ainda mais na construção civil, estão trabalhando meio, vamos dizer, moda caralho, né? Os construtores estão construindo de qualquer forma e todo mundo quer ganhar dinheiro em cima do cliente. Eu sou totalmente contra isso. Eu tenho uma outra visão, né? Entregar um produto de qualidade por um preço acessível e ganhar em escala. Para poder fazer isso, eu tinha que inovar. Então eu fui em busca de vários sistemas construtivos. Eu pesquisei ICF, steel frame, construção em alvenaria tradicional. Fiz todas as pesquisas. Para mim, a melhor forma de construir é com um sistema construtivo, sistema de painel monolítico. Eu comecei aqui no Brasil, fiz aquisição de vários tipos de painéis. Nossa primeira casa que a gente fizemos com um painel caseiro, que você pega uma malha pop, duas malhas pop, bota um espaçador, atravessa com arame, com um núcleo de GPS no meio. E essa primeira casa a gente fizemos elas em 36 dias trabalhados. A gente também tem aqui um vídeo dela. Do início, do começo da fundação até a casa acabada, tipo, toda acabada com chave na mão. A gente vai fazer o seguinte, vamos mostrar, a gente vai explicando sobre essas casas, vamos mostrar para eles que quando a gente fala assim, a gente fez uma casa em 37 dias, parece que a gente fez uma maquete 3D. E não é isso. A gente fez uma casa desde a fundação. A gente vai mostrar essas casas, ele vai mostrar como o painel funcionou. Dá play aí, bonitão. Vamos sair da realidade. Aí. Essa casa aí é a casa que ele tava falando que ela foi a primeira casa que foi o teste. A gente fez o teste, né, Andy? Isso. Foi... Isso aqui foi o primeiro protótipo. Continue. Vocês conseguem ver que isso aí foi feito com um painel caseiro, né, manufaturado. Vocês conseguem ver a malha pop. Isso aqui teve, não vou dizer problemas, mas a gente conseguia trabalhar de uma forma mais eficiente. Porque a malha não é uma malha eletrosoldada, os painéis são meio bamba. Então você perde muito tempo para aprumar ela e você não consegue garantir uma qualidade constante, né, em todos os painéis. Isso aqui é uma casa de 120 metros quadrados, uma suíte, 2 quartos, um banheiro canadense, uma cozinha americana e uma sala. A casa aqui foi feita lá no Barreto. Incluindo, a gente mantém essa casa nossa, a gente não vendeu, mantém pra gente ver como é que funciona o pós da casa. Porque muita gente entrega, né, vende e depois, o cliente que se lasca, né? A gente mantém essa casa até hoje, incluindo quem mora nessa casa é um dos nossos mestres de obra, que ele aluga com a gente, mora na casa, e a gente tem ela até hoje. A segunda casa, depois desse primeiro painel, a gente já fez com painel soldado, melhorando, procurando, fomos comprar em outro lugar. Onde é que foi comprada outra? Aqui no Brasil, eu fiz a aquisição da linha de produção em 2020, né? Antes do Covid. A linha de produção era para chegar aqui em 2020, no final de 2020, mas infelizmente a gente teve o Covid, então tudo foi parado. A linha de produção veio na China. A China estava totalmente em lockdown. Então a gente não tinha como tirar a linha de produção de lá para cá. E isso atrasou muito. Na época, não tinha ninguém aqui no Brasil construindo com esse sistema construtivo. Aí a gente tinha que ir em busca de comprar uns painéis, que a gente compramos com a maior indústria do mundo, que é a Emedui. E no Brasil não tem uma fábrica dela, então a gente tivemos que comprar os painéis em Argentina. Com esses painéis a gente construiu uma casa de alto padrão no condomínio Golden Sun, uma casa que está à venda agora por 4 milhões de reais.
Aí tem um porém. A gente pegamos o melhor painel do mercado e testamos eles. E tivemos várias patologias por causa do painel, né, da qualidade do painel. Então, tudo que a gente encontramos que podia melhorar no painel, a gente aplicamos isso no nosso painel. Depois eu vou falar mais um pouco como que a gente melhorou o nosso painel. Sobre a Golden Sun, que ele tá falando, é a casa que a gente fez de 4 milhões, que a gente falou assim, pô, a gente vai fazer uma casa de alto padrão, vamos pegar o melhor painel do mundo pra gente comparar o nosso painel com o dele e melhorar. Antes disso, a gente ainda construiu uma casa geminada no Vale das Palmeiras, no caso 2, né? O painel do Vale das Palmeiras foi da Mundi. Da Mundi. Que a gente trouxe daqui, que é uma fabricante aqui do Brasil, bem boa, que a gente falou, pô, vamos testar do Brasil agora. E depois, pô, vamos testar do mundo. A gente foi assim, vamos testar fazer em casa, vamos testar a melhor do Brasil, vamos testar a melhor do mundo e ver de onde que a gente tira o melhor de cada uma, antes de poder fazer o nosso. Isso ao longo de 4 anos de testes, pesquisas. Tudo que vocês viram aqui, que o concreto foi feito na mão, jogado, não é mais assim, agora é projeção de concreto. Concreto usinado, tiramos corpo de provas de cada caminhão que vem, temos tudo documentado, laudos de tudo. Aqui a gente vai mostrar na sequência certinha a evolução. Dá o play aqui. Essa casa que vai mostrar agora são as casas geminadas feitas no Vale do Palmeiras. As duas foram feitas ao mesmo tempo, sem vigas, pilares. Pra não falar que não tem viga, ela tem uma viga que segura o portão da garagem, porque não tinha como fazer, que era muito fininha. Vocês vão ver durante a execução. Essa casa aqui, na verdade, é a terceira casa. Olha aí. Aí, tipo assim, até a fundação, a gente constrói normal. Na próxima casa vocês vão ver que é em declive, né? Aí a gente até o térreo vai normal. Dali pra cima é só painel, não tem mais nenhum tipo de concreto armado tradicional que é usado no Brasil, como vigas, pilares. Essa casa aí foi das Palmeiras, né? Vale das Palmeiras. Mais um detalhe aqui. Vocês estão vendo que a gente estão levando já os painéis amarrados. A gente montamos a casa, fizemos uma pré-montagem da casa toda dentro do galpão, né? Que a gente quer encurtar o prazo de execução. Então a gente levamos todas as paredes já prontas com a abertura de vão, porta e janela para não precisar ter esse trabalho no canteiro da obra. E conseguimos diminuir o prazo de execução com 20%. Muita gente pergunta, por exemplo, sobre as caixas d'água. As caixas d'água continuam. Elas estão apoiadas em cima tranquilamente. A gente viu o teste de pessoas fazendo casinha igual essa, botando caminhão betoneiro em cima, né? Cheio, rodando, e aí a casinha ficava lá. Quando você para pensar em proporção, aço, concreto, o nível de resistência é bem elevado. Esse sistema aqui, ele vem lá da Itália. Ele é usado na Itália, Estados Unidos, resto da Europa e no Japão. O sistema foi feito para áreas que tem natural disaster. Como é que se fala? Desastres da natureza. Terremotos, furacões, abalo sísmico, inundação. Então é uma casa que é muito mais resistente de uma casa de alvenaria. Então por isso que a gente também optamos por sistema. Quando você faz tudo da forma correta, você elimina todos os pilares, todas as vigas, caixarias. Então você consegue reduzir o prazo de execução com 60%. Então é lá onde você ganha. E o custo dos insumos também diminui, porque você não tem mais custo de madeira, você não tem mais custo dos vergalhões, mão de obra também diminui. É onde a gente mais ganha. Porque se a gente reduz o tempo de produção, a gente ganha na mão de obra. E mão isso de obra, é o que mais pesa. E mão de obra é quase 50% da obra. Essa é a obra no Brasil, é mão de obra. Exatamente. Aí a gente tenta fazer uma linha... também. Exatamente. Sim. Aí a gente tenta fazer uma linha de produção, né? Lá na Holanda, todo mundo trabalha muito segmentado. Nessas casas que a gente fizemos, a gente teve um grande problema com os pedreiros. Os pedreiros acham que eles conseguem fazer tudo, do início ao fim da obra. E tudo que eles fazem são meia boca. A outra equipe é só responsável pelo levantamento das paredes, né, do sistema construtivo, amarração, aprumar tudo, deixar tudo em esquadro, deixar tudo pronto. A próxima equipe vem, é uma equipe de concreto projetado. Então a única coisa que eles fazem é projetar concreto, para assim diminuir o prazo. Cada equipe se especializa em uma parte da obra e assim a gente consegue diminuir o prazo de execução e eles ficam melhor depois de cada serviço. Sim. E não precisa se preocupar com várias coisas. Mas a grande dificuldade que a gente tem aqui hoje em dia é o cronograma, né? Trabalhar com cronograma, ensinar o mestre de obra a trabalhar com um planejamento perfeito, porque todo mundo está acostumado, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer isso. Depois que isso está feito, o que a gente vai fazer? O pessoal não tem o costume de pensar lá na frente. Então, isso é um pouco da resistência que a gente está tendo aqui no Brasil. Sim. A gente trabalhando com, tipo assim,
cada um é especializado em uma etapa. Então, ele não pode chegar numa obra e dizer, não tinha o que fazer. Aí você vê 2, 3 serventes sentados. Porque ele só tem que fazer uma coisa. Como é que não tem o que fazer? Acaba o que ele foi lá pra fazer. Quando ele acabar, entra outra equipe e ele vai pra próxima casa. E assim a gente vai montando sequência, sem atingir qualidade, porque quando o cara faz a mesma função a mesma vez, né, igual linha de produção, ele sabe fazer aquilo o mais próximo possível da perfeição. Entendeu? Ele não tem que inventar a moda, ele só tem que fazer o que ele foi treinado para fazer. E a gente dá o treinamento, a gente, quem tiver oportunidade na empresa, vocês vão ver, a gente na sala de reunião bota todo mundo, treinamento em altura, PIs, tudo, para a pessoa saber exatamente o que tem que fazer, entendeu? Essa casa que a gente vai mostrar agora, quem teve a oportunidade de conhecer, essa casa fica num condomínio muito bom aqui de Macaé. E hoje ela tá à venda por 4 milhões. Ela começou com quantos pilares? 49 pilares, subiu até o térreo. No térreo teve mais 7 pilares e no andar de cima todos os pilares morreram. Pilares, vigas. Como era um terreno em declive, para poder nivelar o térreo para começar, a gente subiu 49 pilares com as fundações até nivelar. Dali para cima ficou 7 porque tinha uma garagem com vão muito grande, uma porta com vão muito grande. E dali para cima mais nenhum. Ou seja, do térreo para cima a gente construiu 7 pilares e umas 5 vigas. Isso acelerou bastante a obra. Mostra a casa aí. Foi essa casa aí. A Monique foi lá passear com o pessoal. É bem bacana. A gente saiu no dia de um lugar que estava muito quente, que eu não lembro onde era. E foi lá pra casa, a casa tava gostosinha, parecia que tinha ar-condicionado na casa, e a casa não tem um ar-condicionado. Por causa do preenchimento do EPS, né, a gente consegue atingir um isolamento muito maior. Então, quando você liga o ar-condicionado dentro da casa, a casa esfria muito rápido e o frio que você está gerando lá não consegue escapar da casa. E o sol que está rufando na parede também não entra. Além disso, ele tem uma boa acústica. As portas, as janelas são todas com vedações. Então, você não vai ter aqueles barulhos chatos de estar alguém conversando na sala, você está no quarto e fica ouvindo. Fica totalmente confortável, assim, digamos, você não tem esse problema de ouvir um cômodo do outro. Isso é muito bom. Todo mundo que olha a casa assim, pensa assim, cara, é uma casa de isopor. E já bate aquele preconceito, tipo, eu não quero uma casa de isopor. Aí a gente até trouxe como ela é por dentro, quando a gente vai mostrar como é que funciona e como que o nosso maquinário trabalha. Essa é a casa pronta. Ela acabou de limpar essa semana. A gente liberou pra visita, até falei, a Monique foi lá, tinha acabado de limpar. Eu falei, acabou de limpar e agora a gente vai sujar tudo de novo. Vou botar 30 pessoas aí dentro passeando. Mas a gente gosta, né? Mostra aí como é que funciona. Então, a gente cortou um pedacinho pra vocês. Quem for na fábrica amanhã vai ver. Vai. A gente vai ligar a máquina pra vocês. Eu prometi e não liguei, né? Mas agora a gente acionou o compressor, a máquina tá funcionando. Isso tudo é feito de forma automática. A gente não tem ninguém lá soldando, nem... A gente consegue fazer um painel desse a cada 1 minuto, por exemplo. Então, a estrutura da casa inteira, né, é uma estrutura autoportante. É uma estrutura totalmente de aço concreto. Uma estrutura de concreto armado. Então aqui vocês conseguem ver como é que é dentro da parede. Aqui no meio a gente tem o núcleo de EPS com uma espessura de 6 centímetros. Temos a malha de aço galvanizado, né, que também é muito importante. E um dos problemas que a gente tivemos na casa, que os painéis que foram feitos na Argentina, e aqui do Brasil também, não usa aço galvanizado. Aí quando tem oxidação, começa a trincar a parede e ter fissuras. E soltar um do outro também. Um outro problema também que a gente teve com os outros painéis, a quantidade de aço. A gente está usando uma malha de 5x5 para ter aço suficiente. Na outra era 11,5 por 7. Né? 11 por 7. Então tem a metade de quantidade de aço. Outra coisa também que a gente estava vendo lá é que eles não tinham espaçador diagonal. Então como é que ele estava fazendo o espaçamento da malha para o isopor? Ele estava ondulando o painel. Amanhã, quando vocês virem na fábrica, eu vou conseguir mostrar isso direitinho. Então, o EPS estava encostando no arame. Ele estava colocando uma microcoluna, vamos dizer, com 1 centímetro atrás do arame. Então, essa era a única cobertura que ele tinha atrás do arame. Vocês estão estudando engenharia, então vocês sabem que a cobertura do concreto tem que ser dos ambos lados. Outra coisa também que a gente melhoramos, o transpasso, né? Os outros painéis tinham um transpasso de 7 centímetros. Por causa disso, na casa de 4 milhões, a gente estava tendo rachadura de baixo para cima na junção de cada painel. Você via exatamente os painéis. Você olhava para ele, você via exatamente... Né? É uma micro fissura, né? Você via exatamente os painéis onde foram encaixados. E a gente reparou isso na hora. A gente consertou, obviamente. Mas é isso. A gente testa, né? Para aprender. Quando a gente for fazer,
A gente dá, nossa garantia total. Tanto que a gente fala até que, igual carro, se tiver um problema, a gente vai consertar. Se você mexer, você vai perder a garantia. Porque a gente preza muito por qualidade e a gente não quer que uma pessoa chame alguém, mais barato, vai mexer ali. E algo que a gente tem todo o planejamento, a pessoa mexe, dá uma merda, a pessoa vai lá e chama a gente pra consertar. Aí são 2 trabalhos, sabe? Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém sabe calcular um transpasso aqui? Alguém quer falar alguma coisa sobre o transpasso? A gente tava dando uma olhada sobre por que a gente tava pensando, né? Que a gente sabe que relação de transpasso, é até exagero se você parar pra pensar. Relação de transpasso por concreto, quantidade de vezes dependendo do concreto que a gente usa uma argamassa estrutural. Se eu não me engano, 25, se eu não me engano. Se você parar pra calcular mesmo, vai dar 14 centímetros de transpasso. Mas a gente já planejou a máquina, que a gente teve que redesenhar o maquinário. Isso é caro. A gente já planejou para deixar com 20, aumenta o nosso custo em 20%, né? Se você parar pra pensar. Porque todo mundo faz com 1 metro, a gente faz com 1,20 para cada lado. Isso ajuda muito para não ter o problema das microfissuras nas casas que estava tendo, por exemplo. A gente quer entregar um produto de qualidade, né? E não ter o retrabalho. Porque na hora que você tem o retrabalho, aquilo come sua margem de lucro todo. Até porque a gente não quer vender o painel. A gente quer construir a casa das pessoas e entregar a casa pronta. Então, mesmo que a gente careça o nosso painel, a gente consegue fazer uma casa sem ter que ter retrabalho depois, entendeu? Uma coisa que o Andy estava explicando, que é uma coisa bem bacana, vou ver se lá eu vou mostrar melhor. Então, isso aqui. A gente usou, quando vocês conseguem ver aqui, tem uma treliça no meio. A treliça é o que segura o EPS bem no meio. A gente tem um EPS de 6 centímetros, as outras é de 8, mais ou menos 9, e ela fica grudada na malha. Aí não tem espaço para passar o concreto. A gente diminuiu, aumentou a quantidade de concreto, que também é ruim em termos de custo, mas a gente consegue botar um espaçamento adequado e ainda manter a acústica e a térmica boa. E isso, foi muito importante. Isso ao longo de 4 anos estudando. Eu vim aqui, falei com pessoas, peguei opiniões, o que achavam legal de fazer. Fui estudando com um monte de gente, do Brasil todo, do mundo todo, né? Do mundo inteiro. Ele foi para a China, e foi uma doideira. Nossos painéis, né, vem com o transpasso, que a gente chama de macho e fêmea. Esse lado aqui a gente estende ele com 20 centímetros, o outro lado a gente faz a mesma coisa no canto oposto. E a gente consegue encaixar um painel no outro sem precisar botar um band-aid para fazer a conexão. Sim. A grande ideia da fábrica é o seguinte, a gente tem a linha de produção, vai ser os painéis, a gente passa toda, quando a gente vai tratar dos projetos agora, vocês vão entender. A gente já monta os projetos, a gente tem a casa toda construída antes da casa estar construída. Então a gente sabe cada parede, qual parede qual tubulação vai passar e o que precisa nela. E a gente mandar da fábrica a parede inteira já com tudo pronto. Lá a pessoa só conecta, faz as conexões e monta a casa. O painel tem o tamanho padrão, você já sabe o tamanho de cada parede? Não. O painel tem um tamanho padrão. Ele é 1 metro de largura por 3 metros de altura, com um transpasso de 20 centímetros a ambos lados. A gente pega esses painéis, coloca em cima de uma mesa grande, passa toda a tubulação onde tem que ser passada, faz a abertura de vão, de porta, janelas, bota todos os reforços, aí assim que a parede inteira fica pronta. E essas paredes de 5x3, 6x3, a gente bota no caminhão e leva para a obra. Então, por exemplo, uma obra feita não pensando nesse método cognitivo dificultaria por conta das dimensões. O ideal seria já desde o início do projeto. Então, posso responder assim? Não necessariamente, porque a gente tem parede, vamos dizer, de 5 metros, né? Aí a parte da parede que varia, que não cabe dentro desse padrão, é um painel que a gente manda ajustável. Então a gente corta esse painel na medida que ele tem que ser. Então o ajuste é só feito em um painel, não na parede inteira, para encaixar. Mas quando a gente está começando a planejar agora, uma coisa que a gente fez na última casa, por exemplo, as medidas, a arquiteta mandou, tipo assim, os quartos tinham 4,53 por 3,38. A gente, virou 3,40 por 4,50. Entendeu? Só que tá? Não, eu tô te falando o que aconteceu, eu te mostro o projeto aqui. Aí a gente foi lá e, por quê? A gente tenta padronizar os painéis, que ele falou, é 1 por 30. Mas é o mais razoável. Se alguém tiver lá amanhã, eu mostro um projeto dos painéis como funciona. Cada painel, a gente bota uma numeração em uma cor. Então eles estão em 5 tipos de tamanho padrão, que é 1 por 3, 50 centímetros por 3, 25, 10, por quê? A gente tenta montar nesses padrões. Então se tiver uma parede de 4,25, vai ser 4 de 1 de 25, que a gente já vai ter pronto, entendeu? Caso tenha alguma coisa especial, aí fica um vermelho dizendo, uma medida especial, vai ter que ser feito na hora. Então isso é planejado muito antes. O cara, na hora que vai fazer, ele já sabe exatamente quais painéis e os painéis já vão estar prontos. É só usar. A gente trabalha dessa forma um Lego para reaproveitar o máximo do painel possível para não precisar descartar nada.
porque esse material Muita gente pergunta, igual teve empresa que procurou a gente para fazer o fechamento. Se você parar pra pensar, tijolo é barato, cara. Você compra aí 1.000 tijolos, a gente hoje, R$800. 1.000 tijolos tá saindo por... Não, 6 mil que a gente pagamos 6 mil tijolos e blocos, a gente tá pagando R$10.000. Se a gente for calcular o preço em painel, sai R$20.000, o dobro do preço do tijolo. Porém, esse aqui é um sistema autoportante, então você não precisa ter a viga, os pilares, não precisa ter a caixaria, as formas, então você economiza muito mais usando o sistema. Sim. Na hora que você elimina as vigas e os pilares. Se você só for utilizar para fechamento, não vale a pena. Então, é exatamente isso. Quando uma casa já está pronta com estudo e a pessoa quer usar porque quer o conforto térmico, não vale a pena. Ele vai pagar. Pode fazer? Pode. Vai pagar mais caro. Se for algo que ele acha extremamente necessário, tudo bem. É algo que a gente não recomenda. É o que a gente fala. A gente tenta ser muito justo. Não é porque a gente é uma fábrica, nós somos uma construtora. A gente constrói a casa do jeito que o cliente quer. A gente tem a fábrica de EPS que a gente recomenda, investe e constrói as nossas casas assim. Se a pessoa quiser, também é dela. Mas se ele chega assim, quer uma casa de aço, a gente vai fazer todo o projeto, os cálculos, do jeito que o cliente quiser. Ele que escolhe, entendeu? A gente não tenta, tipo, não faz de aço, faz assim. É o seu gosto, entendeu? Ele que vai pagar.